de antemão, eu quero pedir a você, meu caro internauta, né, curta a nossa live, né, compartilhe, faça comentários. Nós hoje, o Clube do Livro recebe novamente o Márcio Góes Navarro para falar a respeito do nome de Deus, né, Ial, e de seu filho Ialcha, né? Esse é o nome da nossa live. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês e queremos que você possa estar compartilhando essa live para que mais pessoas possam entender, né, o que o Márcio Góes Navarro vem trazer para você, esse estudo a respeito do nome verdadeiro de Deus, né? E do seu filho Ialcha, o Messias, né? Messias prometido para todos nós, não é? Então, Márcio, é com muita alegria que eu te recebo novamente aqui para a gente continuar o nosso estudo, né? E pode dar um alôzinho para o nosso internauta e em seguida vamos continuar a falar. Eu vou fazendo as perguntas, vamos conversando, algumas coisas que eu tiver assim, alguma pergunta que surgir no meio, né? Eu vou fazendo e a gente vai batendo um papo, tá bom, querido? Tá legal. Então vamos lá. Boa noite, Claire, boa noite, querido internauta aí, vocês que prezam aí o canal Clube do Livro, né, que é sempre muito bom nas análises aí dos livros e sempre abrilhantando aí a presença dos convidados que tem bastante a acrescentar, né, nesse nosso país precisa mais de leitura e de mais reflexão, principalmente à direita, né. Então, a gente vai voltar aí com o assunto, né, que a gente começou na live anterior. Aí, então, eu tenho aqui uma vinheta aqui para explicar esse símbolo que vocês veem aí no canto superior direito, que é o seguinte. São 4 fundamentos: imersão, oração, jejum e partir do pão, né? São esses fundamentos aí que regem, né, o agir do irmão que foi tocado no coração e que conheceu através de uma pesquisa e de um final dos tempos em que o nome do Pai e do Filho está sendo revelado para o mundo e que não muitos, poucos vão aceitar, poucos vão realmente conseguir se desapegar da doutrina que foi imposta lá pela Igreja Católica há centenas de anos atrás, né? Quando eles começaram, como a gente falou na live passada, quando eles começaram a deturpar o nome sagrado para que ele não fosse invocado de forma correta e para que com isso nós não viéssemos a conhecer o verdadeiro nome a quem nos dirigir, né? E nas Escrituras mesmo tem a menção de Ial falando sobre que o seu nome seria vilipendiado, né? Seria muitas vezes no meio do seu povo. E é para isso que a gente está aqui, para louvar Ial e para mostrar aí com documentos históricos, né? Com artefatos arqueológicos dentro de uma obra que um irmão se propôs a fazer, aí com muito esmero, coletar esse pool de provas aí, contextualizar com as escrituras e disponibilizar aí num livro físico em PDF, né? O autor é o irmão Romilson Ferreira da Silva, e aí eu apresento esse livro hoje para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui está aparecendo, né? Olha só.
temos aqui no começo. Yal, o verdadeiro nome do nosso Criador, e Yahusha, o verdadeiro nome do nosso Salvador. Eu vou apresentar uns pontos-chave aí, né, que eu separei aqui para o internauta, para a gente refletir sobre essa questão, juntar com aqueles dados que a gente tem, né, da live passada, e aí a gente amarra esses pontos para ver se faz sentido ou não. Então eu convido aí o internauta para refletir sobre essas provas, essas evidências aí, tanto nas escrituras quanto históricas e arqueológicas, e montar esse quebra-cabeça aí do porquê que Satanás teve tanto sucesso em esconder o nome, né, do nosso Criador e do seu Filho, para que nós não invocássemos o nome corretamente, porque ele tem uma importância de ser invocado corretamente. Então aí, com isso eu começo aqui, nessa obra aqui que ele vai discorrendo. Eu peço para que quem quiser, né, conferir o texto completo, vai ser disponibilizado aí na descrição do vídeo, no final aí, da Claire, na live de hoje aí, na descrição do vídeo, para que seja baixado através de um link do Google Drive, né, o PDF, do meu Google Drive. Então, eu tenho aqui na página 2, deixa eu ver. Então, Márcio, todo esse estudo acerca, né, do nome verdadeiro de Deus é um estudo bem fundamentado pelo que você está trazendo, né? Pelo que você... Isso. Então, para que o internauta ele saiba que é algo que foi estudado, não foi simplesmente alguém que chegou e trouxe do nada trouxe. Então, essa pessoa, né, é Romildo, né, o nome dele, né, você disse que ele... Romilson, perdão. Então, essa pessoa fez esse estudo e ele montou um livro que está disponibilizado, né, em PDF para aqueles que querem ter esse estudo e que querem fazer essa comparação. Então, o Clube do Livro apresenta, né, hoje esse estudo para todo aquele que quiser fazer esse estudo, argumentar, e a gente convida você, caríssimo internauta, a fazer seu comentário, né? O que você acha desse estudo de que o Márcio Góes traz para nós, ok? Então, pode continuar, Márcio. Legal. Aqui ele coloca que os líderes da igreja, né, eles pensam que há libertação no nome Jesus. Mas é um grande engano, né, porque o nome é falso e blasfemo, foi criado para fazer com que o povo do Eterno permaneça no engano. Esse não é o nome do Eterno, porque aqui fala aqui embaixo que as escrituras são bem claras. Não existe salvação em nenhum outro nome, não são nomes, é nenhum outro nome, a não ser o nome verdadeiro, que está aqui como referência Atos 4:12. Né? Que aí ele explica, pois ninguém pode pôr outro fundamento, que é o nome, além daquele que o Pai já colocou, né? Certo. Então, a pergunta é, se o nome Jesus não é o nome verdadeiro, qual é o nome? Aí a gente ele vem discursando aqui sobre toda a questão da origem do nome Jeová, que a letra J, né, não existia, só existia há um pouco mais de 500 anos atrás. Então, se é desde do Gênesis, não tem como existir esse nome, ser o nome verdadeiro. Aí eles colocam aqui a questão de Adonai, por que eles colocam, né, Adonai. Ele vai discursando. Então, é bem interessante o internauta se atentar a isso e ver aqui que existem fragmentos dos originais, os papiros aramaicos encontrados na Elefantina, que são datados do século V a.C. de Yahusha, né? E esses papiros documentam a existência
de um templo judeu na Elefantina, né? E esse templo, essa comunidade judaica possuía seu próprio templo a Iau. Então, ele tem ali, aqui o autor ele fala, ó, ele dá certinho a descrição da pronúncia. Os devotos de Iau, né? Grandes devotos de Iau, ele coloca várias vezes. Tem pergaminho grego do livro de Levítico, a gente tem ali um pergaminho, né, ó, todo comprovadamente lá arquivado, né, no museu, que é um pergaminho da Septuaginta, né, que é a primeira tradução em grego do hebraico original para aquele povo que estava sendo orientado, né, que estava sendo evangelizado. Então eles colocavam o tetragrama na forma grega. Essa forma grega é o iota, I, alfa, A e o ômega, que, apesar de não ser a forma original hebraica, com U, ele serve como evidência, porque no grego a gente não tem a letra U, por isso que se utilizou o ômega, né, que é esse Wzinho aqui, que representa o som O longo, Iau, né? Certo. Tá. E interessante, Márcio, que para a gente fazer um determinado questionamento, porque se o filho veio do pai, então ele veio atrelado ao nome do pai, não é? Exatamente. Então, quando você vê Deus, não tem, de Deus saiu Jesus, quer dizer, é algo para que a gente se questione, para que a gente fale, espera um pouquinho, essa tradução, será que foi bem feita? Não é? Pelo menos é para a gente questionar, né? Eu peço para que você me lembre dessa observação que você fez agora, Claire. No final dessa obra aqui, tem a referência nas Escrituras, sobre exatamente falando sobre isso, que o nome do pai, né, o nome do pai está contido no nome do filho, que está contido no nome da cidade santa. Então, Yahushalaim. Então, Yahu pai, exatamente, que é a cidade santa. Yahusha, que é o nome do filho, Yahu é salvação, e Yahushalaim. Então, peço para me lembrar depois que aí tem a referência dele no final dessa obra aqui. Mas, continuando aqui, nas provas agora, a gente viu provas ali documentais, agora nas provas arqueológicas, a gente tem a tábua, né, de Alquim, né, que Joaquim, não é? A letra J não existia, né? Então, certo. A gente sabe que o nome do pai está no nome dos profetas em cumprimento de Números 6, 27. Então, o nome Yalquim, ele significa Iau, se não me engano, Iau eleva, né? O nome não seria Yehoquim, que nem o pessoal fala que é Yehová, né? Então não seria Yehová, é Yalquim, Joaquim. Certo. Né? E aí Iau eleva. Então, assim a gente pode ver que comprovadamente na pedra está escrito lá, olha lá, achado nas ruínas da Babilônia. Né? E esse material, Márcio, ele está no Museu do Livro, lá em Jerusalém? Aqui ele está falando, ó, eu não tenho aqui como dar um zoom, mas essa pedra, esse tablete, ele está, sim, no museu. Eu não sei dizer, o autor seria mais, assim, ele fez essa pesquisa a fundo, eu estou apresentando as provas, mas ele sabe certinho, assim, onde cada prova foi encontrada, onde ela está, onde ela reside agora, né? E aí ele poderia falar melhor. Inclusive, eu estava até pedindo para ele falar sobre o outro livro também, para ele comparecer aqui no canal da Claire para poder falar sobre o livro dele. Ele em persona seria, assim, fenomenal, né? Vamos ver se eu consigo esse intento de trazer ele para a gente aí, para falar sobre isso.
Ok. Então, ele foi, olha só, ele foi mandado para a Babilônia em 597 antes do Messias, né? E aí ele foi feita a datação dele, né? Então aqui certo. A gente pode ver aqui, ó, que o Eterno diz que aqui, ó, já tá aqui, ó. O Eterno também diz que seu nome estaria no nome da cidade santa. Isso a gente encontra onde? Em 1 Reis 11:36. Certo. Ele diz: a cidade que é chamada pelo meu nome, a qual se chama em hebraico arcaico Yal-Shalem, ou Yal-Shalem, né? Significa Yal é paz. Então a gente tem cheio de referências, né? O povo de Yal é o Yaldim. Jim é povo, né? Yal é o pai, o nome do pai. Então tem outras várias aí que pode ser explorada pelo leitor, né? Que é um rei de Israel, né? Que foi feito com Acazial, né? Ahazia, que eles falam, né? Ahazia, mas é Ahazial. E tem o selo de Hisquial, né? De Ezequias. Aí tem várias, ó, o rei Jeú, que é retratado, né, na Bíblia, na verdade o nome dele é Iauá, né, que Iau é ele. Então é encontrado na arqueologia, na inscrição, que é o rei Jeú pagando tributo aos assírios, né? Aí tem lá uma referência, né, aqui nesses escritos aqui, que vê ali a inscrição exatamente como na história aparece esse personagem, Iauá. Iau é ele, que é o rei Jeú, é referência a ele. Certo. Aí, temos na arqueologia o verdadeiro nome do Eterno, né? Aí ele fala, ele discorre sobre o verdadeiro nome do Eterno. Aqui eu tenho outra anotação que eu fiz, deixa eu ver aqui onde... tem várias peculiaridades que, se a gente for ver dentro e discorrer sobre cada uma delas, vai se prolongar muito a live, mas eu separei, assim, coisas principais, né? Para poder dar uma aplicada. Isso, só para você tendo, assim, uma referência, nós estamos com quase 25 minutos de live, tá? Para você... Tá legal. Então aqui, ó, a gente fala que as escrituras mostram que o Filho herdou um nome que está acima de todos os nomes. Olha lá, a referência que a Claire falou é lá, né? Então, o Filho herdou um nome que está acima de todos os nomes, em Hebreus 1/4. Ou seja, o nome do Filho é um nome teofórico. O que é um nome teofórico? Ele é um nome que traz em seu nome alguma referência ao Criador. Então, como que vai ser Jesus se o nome do Criador não tem nem G e nem tem Zus? Né? O nome do Filho traz em si o nome próprio do Criador, Yal. O seu nome é Yaush. Aí as escrituras aqui nos mostram que o nome do Filho tem significado de salvação. Lá em Mateus 1:21, todas essas referências aqui, eu depois vendo novamente, aí o internauta ele pode pausar e ver essas referências na sua Bíblia. Então, eles nos mostram que o nome do Filho ele tem o significado de salvação. Quando a gente vai ver na etimologia da palavra, Yal, salva. Chá, o sufixo chá, ele é referente à salvação, Yal salva. Então, é totalmente coerente com o que está nas Escrituras. Né? Certo. Aí, lembrando, Márcio, que nome não se traduz, não é? O seu nome, Márcio, é em português, em inglês, em hebraico, será Márcio, não será traduzido, né? Exato. Que nem eu tinha um amigo japonês, que ele já é falecido, né? E ele era xará meu. Aí ele falou: você quer saber como é que é o nosso nome em japonês? Eu falei: interessante, mas eu nunca seria chamado no Japão pelo meu nome japonês, eu gostaria de ser chamado pelo meu nome mesmo. Isso lá há uns 30 anos atrás. Ele falou: é Marushi. Porque não fala as vogais sozinhas, né? Então ele junta com, por exemplo, né? Estou dando exemplo do meu nome. Então ele junta com algumas consoantes. Marushiro, em vez de Márcio. Marushiro.
Mas o meu nome não é Marushiro, né? O meu nome é Márcio. Certo. Então, a gente tem essa analogia que pode ser feita, né? Certo, então, certo. Aqui a gente passa por várias explicações, aquilo que eu tinha falado, na palavra-chave, aqui na Bíblia de Estudo, já está falando, salva, resgatar, salvar. Deus escolheu, né, entre aspas, a forma desse verbo para ser o nome do seu filho. Yausha, que significa Yau salvará, ele salvará. Então, certo. Temos várias evidências aí, né? Aí, Ok. vamos ver aqui mais para frente o que eu tinha colocado. Ninguém pode colocar outro fundamento, então vamos lá, mais para baixo aqui. Tem todas essas referências, pode até... a gente sabe que o nome do nosso Messias, Yahshua, ele é um nome hebraico, ele não pode ser um nome grego, ele não pode ser um nome... não pode ser um nome em latim, não é? Que o Império Romano colocou, né? Então, Iesus, de onde veio Jesus, tem um significado muito impuro, né? Se você colocar lá no tradutor, Ie significa isto é, ou seja, Isus é porco. Se você for ver em algumas capas de produções católicas, aparece um porquinho lá. Então é totalmente uma blasfêmia target. Para o judeu, o porco era um animal considerado imundo, né? Isso, exatamente. Aí aqui vai se passando. Aqui, deixa eu ver onde estava aqui. Ninguém pode colocar outro fundamento. Deixa eu ver aqui se tá. Ninguém pode colocar outro fundamento. Aqui eu fiz uma nota aqui, ó. Certo. Segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento e outro constrói por cima dele. Está falando que a Igreja Católica construiu por cima dele. E depois as outras igrejas copiaram. Mas veja cada um constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente do que foi já colocado. Yahushua Mashiach. Portanto, aqui fica claro, o Eterno não aceita outro nome como fundamento para a igreja. O fundamento aqui é o nome verdadeiro de Yahushua. Certo. Mashiach é o Messias. Isso, Mashiach é a palavra hebraica para o Messias, né? Mashiach, que seria a substituição da palavra Cristo, que é uma palavra romana, que a gente prefere a palavra original em hebraico do que se referir a um possível Crestus. Você viu aquele capacete dos romanos? Ele tem uma crista, né, que parece de um javali, que é um deus que eles cultuavam também, que se chamava Crestus. Então, para evitar essas associações, a gente vai no âmago, na origem mesmo, né? O Messias, ele é um que é para nós, ele é o nosso Salvador, ele é o único intermediador entre nós e o Pai, ele é o nosso Messias, então ele é o nosso Mashiach, né? É o nosso Messias, simplesmente, né? E aqui, deixa eu ver, portanto, o nome Jesus caiu por terra. Não adianta o crente fazer uma obra em cima de um fundamento falso criado pelos homens, pois no final sua obra não vai ser considerada nem mesmo como madeira, palha e feno. A gente tem essa referência em Coríntios 3, 13, 14. Não está falando especificamente sobre o nome, né, sobre essa questão do nome, mas está falando sobre o crente fazer a obra em madeira, palha e feno. Porque se sua obra for considerada como madeira, palha e feno, ela teria que ser feita em cima do verdadeiro fundamento, em 1 Coríntios 3:13. Né? Então, a gente não deve edificar com madeira, palha e feno, e sim com prata, com ouro e pedras preciosas, que está lá em Coríntios, está outra referência. Por isso que a importância de se falar o nome original, né? A gente dá a devida importância e a devida homenagem a quem é de direito. Aí aqui a gente tem a importância de se invocar, que já leva logo para esse assunto, né? Eu destaquei aqui em Jeremias, a gente tem aqui, onde está aqui, em Jeremias 29:12, mais uma referência que pode ser consultada, diz: então me invocareis e passareis a orar a mim.
Então, isso é muito importante. A gente deve só orar a esmo. Se a gente está orando, até na Quimbanda, na Umbanda, os caras eles têm que direcionar aquilo que eles estão pedindo para alguma entidade. Senão ninguém vai ficar jogado ao léu. Certo. Tudo que a gente liga aqui na Terra é ligado no céu, ou no caso do pessoal que, sem desrespeitar, mas que exatamente eles procuram outras entidades, isso é ligado em outros campos, de outras potestades, né, de outras autoridades. Né? Então, da mesma forma que você liga aqui na Terra, é ligado no céu. Então, você tem que invocar quando você for orar. Aí passará a orar para mim em segundo. Aí ficou claro qual que é a diretiva. A gente primeiro invoca o nome de Al, depois passamos a orar a Ial. Se você estiver orando a Yalcha, primeiro invoca o nome de Yalcha, depois passa a orar a Yalcha. É da mesma forma. Né? Certo. Então temos aí... o que eu coloquei aqui é mais... Tem a questão que ele fez o estudo do arrebatamento dos 144 mil, que está mais para frente... Ele discorre sobre isso, que é uma coisa muito interessante da gente ver aí, que vão ser, basicamente ele fala aqui, né, o arrebatamento dos 144 mil, que a partir desse estudo que ele fez, vão ter 2 momentos de arrebatamento. Né? Eu estou traduzindo não, resumindo em poucas linhas o cerne da questão. Dá para discorrer isso aqui com muitos pontos aí específicos, mas basicamente vai ter um primeiro arrebatamento antes da tribulação mais forte, né? Aí depois vem o Messias, Yahshua, para buscar a sua igreja toda que ficou e não aceitou o nome e o fundamento e vai ser educado durante esse período de tribulação pelas 2 testemunhas, e aí depois vai subir, vai ter o reino milenar, junto com Yahshua, né? Então todos vamos ser salvos, né? Claro, isso depende, claro, da atitude de cada um. Eu estou falando assim, quanto a essa questão, né? Porque, veja bem, você pode saber os nomes, pode estar inteirado, mas você pode ter uma vida totalmente... hipócrita, mundana, e aí você vai estar sendo salvo por causa do nome? Não, completamente não, porque não é somente o nome, e sim você... você viver em santidade, né? Exatamente. Amar o seu Yahweh acima de tudo e de todos, né? E o seu próximo como a ti mesmo. E aí do restante vai vir a sua salvação, todos os outros mandamentos. Então, a gente tem que observar isso, então, né? Aí, então, a gente tem... aqui ele fala sobre por que eles são primícias, né? Esses 144 são primícias, né? Por que eles são separados para essa primeira leva, segundo o estudo dele? Porque eles não invocam os ídolos que foram impostos aí durante centenas e até milhares de anos, né? Eles conhecem quem é o Criador do Universo, quem é o seu Filho, e quais eram os seus nomes. Em Provérbios 34, a gente pode ver essa pergunta que é feita, né? E como podemos saber que eles conhecem? É fácil, na testa vai estar escrito o nome Yahweh e seu filho Yahshua. A gente tem o sentido figurado para as coisas que são escritas nas escrituras, né? Não só por forma de parábolas, mas na forma metafórica também, porque claro que nem tudo é literal, mas a testa aqui ela representa o entendimento, né? Certo. Eles conhecem e sabem o que está por trás desse ocultamento das verdadeiras entidades a que a gente tem que se reverenciar, a gente tem que louvar, a gente tem que prestar homenagem e saber a sua verdadeira essência, né? Certo. Então aqui fala, deixa eu ver, mais para frente, aqui. Aí para terminar assim, né? Vamos ver se tem mais para frente aqui. Tem 2 coisas, tem 2 questões aqui. Então temos aqui um fechamento em que ele fala que aqui, ó, Ial é o verdadeiro, pois ele disse, a cidade que é chamada pelo meu nome é Yahushalayim. Então isso está escrito.
Tem as referências. Ele também disse, o povo que é chamado pelo meu nome, que é o Yaldim, temos aí o povo Benjamin Netaniel, temos o Ishaial, que é o Isaías, né, que os amigos, eles falam exatamente assim, eles não falam Isaías lá em Israel. Se você for ver, lá naqueles vídeos lá da primeira live, quem não teve a oportunidade, dá uma consultada lá, que a gente apresenta vídeos aí dos nativos, né, em Israel, falando como que é chamado o povo pelo nome do Criador. É o sufixo do nome. Benjamin Netaniel, Ishaial, Matitial, que é o Mateus, Matitial, que é presente de Al, e assim vai, né? O seu nome está nos profetas e nos filhos de Ishal. Em Números 27 a gente vê isso. O João, é João? Não existia J. Yalhanan. Jeremias, Yirmial. Yirmial, tem inclusive tem um vídeo dos rabinos falando, Yirmial. Elias, Alial, Isaías, Ishaial, Joaquim, como a gente viu naquele tablete, né, na prova arqueológica, é Yalquim, Yal eleva, e Geocas, ou Acas, Yalhaz, e etc. Então a gente vê toda assim uma certa lógica, né? O nome do Criador, o seu filho e os filhos. Os filhos de Deus, eles têm no seu nome, Yal. Exato. Certo? Bem por aí, isso aí. Os filhos de Deus são identificados por ter acoplado, vamos dizer assim, eu não sei se seria essa a palavra correta, mas juntos, não é? A palavra Yal no nome dos filhos de Deus. Quando você pega, vamos falar, Isaías, Jeremias e assim por diante. Que são os profetas, né? Que são. E ele deu uma pista. Ele tem todo o conhecimento, então ele já sabia que ia ser feita essa confusão e ele já deixou uma pista para gente, para honrar o nome dele e o povo dele, ou seja, o povo de Israel naquela época, né? Depois Israel espalhado aí pelos países onde tem os gentios que aceitam Yahshua como seu salvador. Eles carregam essa história de ter o nome com o sufixo do nome do Criador. Então é uma prova que a gente apresenta. Ele já sabia que a gente ia precisar apresentar essa questão para as pessoas conhecerem. Porque é muito forte que foi feito no sentido de ocultar o nome dele e o nome do filho dele. Certo. Né? Aí então, com isso a gente pode amarrar esse assunto, pedindo para que o internauta ele consulte, né, essas referências, que seja tocado no coração, né, para que ele busque esse conhecimento e faça essa análise, esse julgamento de valores sobre a importância de se invocar o nome correto e fazer o id e o vind nesse nome correto, para que tudo seja mais próximo do que é bom e perfeita e boa e agradável vontade de Yahweh, né? Certo. Aí, eu não sei se cabe ainda falar sobre o Natal, né, que é uma questão muito delicada. Sim. Mas a gente pode, talvez, falar em um outro momento, se a live estiver se estendendo muito grande, muito além do horário. Olha, nós estamos com 40 minutos e estamos na época, né, do Natal. Sim. Então, se você quiser falar alguma coisa a esse respeito, né, principalmente a data, Jesus para todo aqueles que pronunciam Jesus, e não Yahshua, né? Yahshua nunca nasceria no mês de dezembro, porque exato. É um mês frio, um mês extremamente frio. Como é que os pastores poderiam estar no campo, não é? Então tem todo esse... Esse é só um indício, né? É um indício indireto, mas tem os indícios
mais diretos, mais fortes, que a gente pode, inclusive... Que você pode colocar. Que eu posso colocar aí, né? Isso, temos 41 minutos de live. Aí você fica à vontade para você falar o que você achar que precisa nesse momento. Tá bom. Eu vou pedir para colocar o vídeo que foi separado aí para a nossa produção, que vai dar uma... terminar. Você não vê a hora do sol. Solstício de inverno é o dia mais escuro do ano. E você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro. E nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. O Natal parecia qualquer coisa, menos uma festa solene, uma festa orientada para os relatos bíblicos. Parecia outra coisa. Aliás, francamente, parecia o que sempre foi, uma espécie de festival de celebração e farra. Então, a gente vê, eu vou continuar mais tarde após esse comentário, a gente vê que desde a época dos primórdios em que foi escolhida essa data pela igreja, aí está bem exposto, não é o irmão que está falando aqui, ou o irmão Romilson que falou no outro livro dele, que ele pode vir a discorrer sobre isso numa oportuna visita, não é a gente que está falando, é esses historiadores que a gente está vendo no vídeo aí, que são especialistas em muitas universidades que discorrem sobre o assunto, vão buscar lá na raiz, no âmago do assunto, qual a origem, o porquê dessa data. Né? Então vamos continuar aí. Os puritanos da Nova Inglaterra sabiam muito bem da origem pagã da celebração do solstício de inverno e quiseram evitar qualquer associação com isso. Um puritano comentou que o Natal era o naufrágio da castidade. E outro, em Boston, disse que o homem desonrava mais a Cristo nos 12 dias das festas do que nos outros 12 meses do ano. Respeitar. Isso é muito importante. Porque já é muito ruim você comemorar o Natal na questão por ser uma festa pagã, por ter o 25 de dezembro como ali perto do solstício de inverno. Que é o que o solstício de inverno? Solstício de inverno é quando o planeta Terra está inclinado, né, o eixo dela está inclinado em relação à órbita do Sol, em que aquele hemisfério norte ele fica mais longe. Vamos supor que essa luz aqui que a gente está vendo aqui, roxinha, mais forte, que é a reflexo lá da janela, ela seja o Sol. E aqui é o nosso planeta Terra. Ele está fazendo lá, né, a sua órbita em 365 dias em volta do Sol. E em determinado momento, por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, ela fica mais inclinada em um dos hemisférios para o Sol, para os raios pegarem em 90 graus diretamente no seu continente, e em determinado momento fica o contrário, outro hemisfério mais inclinado para que esse Sol fique pegando de forma direta. O solstício de inverno é aquela inclinação em que o Sol ele tem a penetração dos raios de forma mais tangencial possível, menos direta possível, mais tangencial, o que forma uma noite mais longa e temperaturas mais frias. Então isso quer dizer o solstício de inverno, uma explicação astronômica para a questão da data. E o que acontece? Por que se tirou? De onde se tirou? Por que foi escolhido 25 de dezembro? Porque no solstício do inverno, certas religiões, certos povos nórdicos, eles sofriam muito com o inverno massacrante. Né? Então, eles tinham outras divindades. E eles faziam oferendas para essas divindades para que tudo acontecesse de forma mais amena possível, né, na agricultura, para que se dessem colheitas boas e assim eles tivessem a sua subsistência. Então eles ofereciam as coisas para outras entidades. Então isso já é
a forma bizarra do paganismo em que se foi inserido o nascimento do nosso Messias Yahshua. Mas aí ele vai continuando discorrendo sobre isso. Olha só, a gente pode ver que ele é de uma universidade especialista no assunto. Talvez americanos de classe média queriam pegar a festança de Natal, a festança pública que acontecia nas ruas e levar isso para casa. Eram pessoas com propriedades e tinham medo da destruição, tinham medo de perder o que tinham. Então, eles queriam pegar esse evento público, grosseiro, tirá-lo das ruas e levá-lo para dentro de casa. Além de colocar o foco do Natal na família, em uma reunião particular que aconteceria em casa. O grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois que nos traz a vida. Porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e, portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, normalmente católicas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. São os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo. Ele pregou aquilo que ele chamou Reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é Reino de Deus, nunca disse o que era Reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá do céu. Aí, então, essa autoridade aí da Igreja Católica em Portugal, não sei o nome dele, mas ele discorre bem sobre o assunto, ele abre, né, para o público nessa entrevista que a Igreja Católica, sim, pegou várias datas do nada, né? Ou seja, não é do nada, pegou de uma forma pior que do nada, foi lá e buscou na origem pagã, paganizou datas, cristianizou datas que são pagãs. Então isso é muito grave. Aí a gente fala, a importância do Natal, tá? Não é a árvore de Natal, não é o presente, não é o porco que está lá em cima da mesa, que a gente vai discorrer daqui a pouco também, mas é o nascimento de Yahshua. Será que o nascimento de Yahshua foi dia 25? O nascimento de Yahshua não foi 25. 25 é comemorado o Deus Sol, por causa da falta do Sol, do solstício. Yuli é um personagem, né? Uma entidade. Então é muito grave isso, né? Aí a gente tem aqui uma referência aí nas Escrituras, né? Olha lá, Jeremias 10, 3 e 4. Fala sobre o quê? Os costumes religiosos das nações são inúteis. Um costume religioso é o Natal. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Em Jeremias 10, de 3 a 4, está falando especificamente sobre a árvore de Natal, que é uma abominação. Aí a gente tem também uma outra referência. Por que a gente não deve fazer parte, conluio com esse tipo de abominação? Aqui a gente tem uma outra referência, né? Em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Né? Aí essa apresentação aí dessas evidências, né, falando sobre os historiadores, sobre entrevista com o padre, falando sobre de onde que vêm essas datas, se tem alguma correlação realmente, né, com o nascimento do nosso Messias, a gente vai descobrir que, infelizmente, a gente foi enganado tanto pela simbologia dessas festas, como também pelo que referencia a data em si, né?
A data em si, eles desvirtuaram, colocaram a data de outra entidade como a data de nascimento do nosso Messias. Tem alguma referência na Bíblia sobre o nascimento, qual foi, ou em que momento, né, em que ano, em que dia especificamente foi o nascimento de Yahusha? Diretamente não. Posso falar que diretamente não, mas indiretamente nós temos. Inclusive foi feito baseado o nosso calendário gregoriano a partir do ano 0, que se considerou que Yahusha foi sacrificado, né, morreu com 33 anos. Houve um erro, né, a partir desse cálculo, né, que foi feito por um matemático lá, a pedido do pontífice, porque ele levou em consideração que Yahusha foi sacrificado, morreu com 33 anos. E a gente vê as evidências nas escrituras que não foi bem assim. Não foi bem assim, não foi assim. Por quê? Porque a gente tem alguns conceitos aí para correlacionar com o cordeiro, né? Que o Messias é o cordeiro. Certo. Então ele era um cordeiro macho, puro, né? E de 1 ano. Né? Nas escrituras a gente tem várias referências que o sacrifício puro e perfeito de um cordeiro tem que ser um novilho macho, perfeito, sem máculas, e de 1 ano. E o que é 1 ano? Você está louco, é 1 ano? Você acha que ele foi crucificado com 1 ano? Não. 1 ano foi a partir do batismo dele, e aí toda a trajetória, né, da peregrinação dele, da obra dele, que foi feita com os discípulos, até a culminação no Calvário. Então, esse período é de 1 ano. E a gente tem referências que indicam fortemente a isso. Né? Eu tenho aqui imagens para começar, a gente começou esse assunto, então eu tenho aqui algumas referências sobre isso. Primeiro a gente vai falar aqui sobre o Yule, né? Aqui eu falei essas entidades aí que desde a era pré-cristã elas são colocadas como divindades e que até hoje persistem. Essa aqui é uma foto moderna, ó. Você pode ver a neve ali, ela é um personagem aí que é colocado até hoje ali na Noruega, porque faz referência a esses tempos pré-cristãos onde surgiu essa simbologia, né? Certo. A gente vê aqui mais uma referência aí, ó, ao bode. Esse bode aí, o que ele era? Era o bode, né? Os 2 bodes aí de um deus da mitologia aí do pessoal nórdico. Então, olha só, a gente tem aí o Yulebok, né, que é o bode Yule, que é um dos mais antigos símbolos de Natal nos países escandinavos e do norte da Europa. A tradição seria bode de Natal, que até hoje é colocado ali nas árvores, nos pinheiros. Ele tem origens remotas, bem antes da era cristã, quando os bodes estavam ligados ao deus Thor, que viajou por todo o céu puxado por eles. Então a gente tem ali a mitologia do deus Thor, que é puxado pelos bodes, e isso aí eles fazem uma analogia para as crianças até do Papai Noel sendo puxado pelas renas. Então é uma coisa grotesca nesse sentido, né? A gente vê, olha só a imagem aí do Thor sendo puxado, né? A carruagem aí, que é bem característica, né? Vermelho e tal. É muito macabro isso, né? E o porco que está na mesa de Natal, adivinha de onde ele veio? Ele veio do deus Freyr, que é um semideus lá, né, que é abaixo do Odin. A gente tem o Thor, o Freyr e os outros semideuses aí, ou os que compõem as divindades aí da mitologia escandinava. E o que eles faziam? Eles colocavam um porco na mesa para comer em reverência, né, aquelas festividades do solstício de inverno, como uma oferenda para Freyr,
Então, quando a gente vê o porco na mesa de Natal, a gente tem que lembrar disso, que as origens, elas estão aí na Escandinava, né? Olha só, bem antes do Papai Noel, as pessoas faziam esse personagem, que é o Yol, que é a pronúncia, né, como é feita lá. Máscaras de bode, né, que aí tinha um saco que, se a criança se comportou, ele tinha, era uma forma de educar as crianças, mas fazia uma reverência ao bode, né, do Thor. Então, se as crianças não fossem obedientes, elas iam ser levadas no saco do Yol, né, naquele saco que ele levava nas costas, que foi transfigurado para o saco de presentes do Papai Noel, se as crianças se comportassem bem, né, que a gente vê ali na cultura ocidental agora. Então, olha só, o período do Yol inclui celebrações como o Modranik anglo-saxão, dedicado aos seres femininos, e caçada selvagem. Então, o javali de Yule, que é o javali, continuam presentes na forma de presunto de Natal, ainda consumido em várias partes do mundo. São referências. A gente, no mundo espiritual, a gente tem simbologias que são verdadeiros portais que podem comprometer, né? A gente tem sempre que, se for num evento, num encontro de família sabendo da verdade, a gente sabe que Yao diz que os tempos de ignorância não são levados em consideração, mas a partir do momento que você sabe a verdade, você tem que andar de acordo com a verdade. A gente tem que sempre orar para que seja desfeita qualquer simbologia, para que seja normalizada como um alimento ali que está na mesa para a confraternização da família, porque às vezes a gente não tem escolha, a gente vai ter que ir para a nossa família e a gente não vai mudar a cabeça das pessoas. A gente vai se encontrar e vai lá para comer juntos. Né? A gente não vai falar que o dia foi obrigado por esse dia que a gente comemora o nascimento de Yasha, também porque a gente vai estar blasfemando. Né? A gente vai estar, a gente vai estar abordando outros aspectos dessa reunião familiar, né? A gente vai estar abordando como uma reunião familiar comum. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver aqui. Voltar para a webcam. Qual a importância do Natal? Ao meu ver, tá? Aqui, Márcio falando. A importância do Natal é a gente conhecer a origem do Natal, ter o conhecimento da importância que o inimigo coloca em se esconder tanto o nome, quanto a história, quanto o significado do nascimento de Yasha e assim depois do seu sacrifício, para trazer outras questões e desvirtuar e colocar a cabeça, a mente em outro lugar do cristão, né? Daquele que busca Yao e Yasha. Fazendo assim a gente errar o alvo, a gente se afastar de Yao. Então, quando que a gente deve reverenciar o nascimento de Yasha? Todos os dias. A gente pode agradecer pelo nascimento dele todos os dias, apesar de que o inimigo colocou como um dia que muito provavelmente é o nascimento de Yasha, 1º de abril, como o dia da mentira. Olha só que coisa bizarra. A gente tem ali uma forma de se calcular a partir do calendário hebraico correlacionado com o calendário gregoriano, baseado nas escrituras, para chegar até o ano menos 5, né, antes de Cristo, levando em consideração que ele morreu com 30 anos, um ano antes do aniversário dele, porque ele morreu no 14 de Nisan. Nisan é o primeiro mês, né, hebraico, que compreende ali, dependendo de como for o ano gregoriano, ele vai compreender entre os meses de março, abril e maio, né? Assim, a data da Páscoa, que seria a Páscoa. Exatamente, o 15 de Nisan, a Pessach, a Páscoa. Então ali ele vai estar compreendido nesse período, e o nascimento dele, tudo indica, através de uma passagem, que foi no 15 de Nisan, onde muitas coisas importantes aconteceram na história das escrituras, aí, fatos importantes aí, que a gente vê se repetindo, 15 de Nisan. E isso é uma data muito importante dentro que Yao escolhe para que coisas extraordinárias aconteçam. E juntamente com essa evidência
nas Escrituras, em Mateus, se eu não me engano a gente vai chegar lá, mostrando que Yahshua, quando fez o aniversário de 12 anos, e eles subiram para as festas, que festas são essas? Festas dos pães ázimos, na Pessah. Todo mundo subia para Israel, ele completou 12 anos e eles subiram para Pessah, para a festa dos pães ázimos. Então, quando ele nasceu, foi 14 de Nissan, 16 de Nissan? A festa compreende entre 14 de Nissan e 21 de Nissan. Quando ele nasceu? No dia mais importante, no 15 de Nissan. Quando a gente faz a retrospectiva para o nascimento dele, a gente vai ver que, de acordo com o calendário gregoriano, não bate, porque Herodes já estava morto há 4 anos. Como ele poderia mandar matar as crianças de até 2 anos, 4 anos depois que ele morreu? Então tem que retroceder isso aí, está errado. A gente vai ver que retrocedendo da forma correta, de acordo com aquele tempo em que ele foi um cordeiro de 1 ano, ou seja, 1 ano após o seu batismo até a sua morte, para depois a ressurreição. Isso compreendeu 1 ano, ou quase 1 ano, né? Porque não pode ser além de 1 ano. O cordeiro não pode ser abatido com além de 1 ano, tem que ser até 1 ano. Aquilo bate na sexta-feira, exatamente 1 dia antes do aniversário dele. A morte dele foi, o sofrimento, toda a paixão ali foi no dia 14 de Nissan. Ele permaneceu 1 dia morto ali fisicamente, né? Lá no Calvário, lá na sepultura, para que esse sacrifício fosse cumprido, e aí, isso no sábado, no domingo ele fosse ressurreto pelo Pai. Né? Todo o poder do Pai fosse manifestado através dele. A gente tem essas evidências aí, eu vou passar aqui o texto para vocês, né, que a gente pode confirmar aqui, o sacrifício do Messias, né, que foi 14 de Nissan, do ano 3786, que é equivalente ao dia 20 de março do ano 26 no calendário gregoriano, que caiu numa sexta-feira. Como que a gente pode consultar isso? Né? A gente pode consultar isso... Peraí, deixa eu ver aqui, numa tela que eu tinha preparado aqui para... Bom, eu vou colocar aqui no navegador. Basicamente, é uma calculadora. Ela é uma calculadora que vai calcular, vai transformar o gregoriano em hebraico ou o hebraico em gregoriano, né? A gente vai comentar alguma coisa para o Natal, em que foi tão deturpado o Natal, né? A festa do cristianismo, que depois veio o Papai Noel, e agora, nesses tempos modernos, o que a gente observa é uma festa do comércio. Então, é totalmente desvirtuada do que seria uma festa em comemoração ao Filho do Criador, em que só se pensa, né, em comer, beber, que é impressionante, as pessoas bebem demais, portanto ficam fora de si. Muitas tragédias acontecem nessas festas, não é? Sim. E a questão de comércio, o comércio é inacreditável, de como o comércio explora muito. Então, no Brasil, nós temos ainda que o povo recebe um salário a mais, nos outros países não, mas no Brasil tem essa questão de que a pessoa recebe um salário a mais, chamado de 13º. Então, o que a gente vê no Natal é só mesmo comércio. Não se fala do nascimento do Criador, né? Do nascimento do filho de Yahweh, né? Não se fala do nascimento de Yahshua, se fala de uma festa onde vai ter muita bebida, muita comida, presentes e
Então, se explora muito o fato de que a pessoa tem que gastar, tem que comprar coisa nova, o pessoal reforma a casa para a casa estar bonita, muito enfeitada, roupas novas. Então, muita gente vai se endividar nesse período, não é? Então, a gente vê que realmente se desvirtua completamente a festa que seria em homenagem, né, ao Filho do Altíssimo, ao Filho do Criador, ao Filho do Eterno. Sim. Então, é bem, bem complicado. Márcio, nós já estamos com 1h08, né? Então, Sim. vamos lá. Se você pudesse fazer assim um encerramento, provavelmente a gente possa voltar aí para falar um pouquinho mais, né? Mas, se você pudesse fazer um encerramento e também deixar os links para o internauta poder fazer suas pesquisas, não é? Tá, legal. Então, só para fechar aquilo lá, né? A gente tem lá, em Êxodo 12:5, o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, será um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, ali a gente tem o cordeiro Yahshua, que ficou 1 ano pregando, e aí ele foi morto na cruz, e a gente faz a correlação com o cordeiro de 1 ano de vida, né? Certo. E quando a gente vai fazer essa correlação aí do calendário gregoriano com o calendário hebraico, a gente vê ali que o nascimento, se a gente for pegar 31 anos exatos de 3.755, 1 ano seguinte que Herodes morreu, né, que ele mandou ali antes, no ano anterior, para matar aquelas crianças, e for colocar 31 anos, vai dar o ano de 3.786, que vai cair no dia 20 de 3 de 20 do ano 26, exatamente numa sexta-feira. Então, o que vai comprovar aí o nascimento sendo na Páscoa, no período da Pessah, né, judaica. E aí a gente pode depreender o que com isso? Que o mundo, na forma das autoridades religiosas, querem deturpar até o nascimento de Yahshua como o dia da mentira, né, que foi ali na parte da Páscoa, como 1º de abril, calculando ali, usando o link que eu vou deixar também aí na descrição, como uma calculadora para ter essa questão da correlação do calendário hebraico com o gregoriano, para a gente ter como calcular certinho e ver que comprovadamente foi mesmo, né, na Páscoa. A gente tem aqui um versículo que fala muito bem sobre isso, né? Em Lucas, para quem quiser anotar aí, Lucas 2:42. Quando ele atingiu, está falando ele e Yahshua, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Yahushalem, segundo o costume da festa. Que festa que se trata o versículo? A festa dos pães ázimos, né? Que lá em Êxodo 12:18 está discorrendo que ocorre entre as tardes dos dias 14 de Nissan e 21 de Nissan. Então, é muito mais provável ele ter nascido no dia 15 de Nissan, o que vai nos levar a 1º de abril do ano 5 antes de Cristo, né, que foi o nascimento dele. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o mundo ele quer desvirtuar a história real, né? Porém, a gente não pode se conformar com o mundo, né? Exato, como Paulo nos convida, né? Não, ele pede para a gente usar o quê? A razão, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é? Perfeitamente, isso aí. E aí a gente tem que, por isso, renovar a nossa mente na questão de buscar sempre a verdade que está ocultada de nós, que sempre quiseram nos roubar, e resgatá-la para que a gente tenha um elo mais próximo com o Criador e o seu Filho. E nisso a gente ser oferecido como as primícias no arrebatamento, né?
E, claro, a gente saber elucidar essa questão de que nos enganou por centenas e milhares de anos aí. Então, eu deixo esse convite aí ao internauta, agradeço a Cléria aí pela oportunidade desse espaço em que pessoas ilustres vêm aí, eu, com a minha humildade, eu tento expor o máximo, mas principalmente o que vale para mim aqui é expor essa questão, que é o meu dever, fazer o ID, né? Levar a boa nova, trazer as pessoas para perto do Evangelho, para aceitarem a Yahshua como seu verdadeiro e único Salvador e intermediador entre ela e o Pai, entre ela e Yahweh, né? Então, com isso, eu deixo esse convite aí e essa reflexão para que seja feito aí pelo internauta, para que ele cresça né, em Yahshua, para que ele cresça em Yahweh e seja a sua vida cada dia melhor e mais próxima a eles. Márcio, muitíssimo obrigada por essas, pelas informações que você nos trouxe, por esse estudo, né? Que Yahweh te abençoe abundantemente, né? Sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida profissional, que você esteja realmente cumprindo um propósito que Yahweh determinou para a sua vida, viu? Obrigada. Obrigada mesmo pela sua atuação aqui, pela sua forma como que você trouxe, né, pelas informações assim tão precisas, ok? E agradecemos muito a você, querido internauta. Coloque seus comentários, né? Vamos conversar um pouquinho, né? E dê seu like, compartilhe para que as pessoas possam se interessar sobre esse assunto, fazer suas pesquisas, ok? E na semana que vem estaremos com uma nova live e um outro assunto para a gente comentar. E o livro de hoje é a Bíblia. A Bíblia que contém 66 livros para você estudar e para você conhecer esse Criador tão maravilhoso que deu esse mundo tão fantástico para nós, né? Que Yahweh abençoe a todos, uma excelente semana e até a semana que vem, ok? Um abraço a todos, hein? Tchau, tchau. Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. A paz para todos, ok? Tchau, tchau.